Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre saúde mental. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, a enfermeira especialista no assunto, Mazé Cruz, a quem desde já dou aqui as boas-vindas, minha querida amiga Mazé. Seja muito bem-vinda ao programa Diálogos, uma alegria recebê-la. Obrigado pela presença. Eu que agradeço todo o convite, né? Agradeço estar aqui para a gente fazer essa educação em saúde para a nossa população. Maravilha. Mas para a gente começar direto ao ponto, eu queria uma fala sua para que a gente pudesse compreender o conceito, né, da saúde mental. Como é que a gente pode definir? Como é que a gente pode caracterizar a saúde mental? Quem é que pode dizer que usufrui desse benefício? Bom, em termos de características, né, de saúde mental, definição de saúde mental, a gente tem vários artigos sobre isso. Como eu sou da área da saúde, eu vou falar da OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde. Ela define saúde mental como uma possibilidade de você estar bem com você mesmo. Né? E esse bem com você mesmo significa você estar bem parte física, emocional, psicológica, e que tem alguns fatores que interferem nisso, né? Tanto a parte ambiental, social, econômica, para que você tenha essa saúde mental. Então, é você estar bem com você mesmo, diante de todos esses aspectos, tanto internos como externos, para que você tenha uma vida de qualidade. Poxa, que interessante isso. Eu queria colocar uma questão dentro de todo esse cenário, esse contexto que você colocou, que é pensar na saúde mental na era digital. É um desafio, mas é ainda maior, cuidar da saúde nos nossos tempos? É um desafio, mas assim, a gente tem que ver o lado bom e o lado ruim, né? Então, o lado bom dessa era digital, desse fácil acesso, que a gente tem fácil acesso a vários conteúdos, né? Então, nós temos vários sites, vários locais, né, digitais que a gente pode ter acesso à informação de boa qualidade, né? Então, nós temos vários canais onde a gente pode e deve acessar, né? Então, tem vários canais de orientações, né? Você tem curso de arte, você tem curso de música, você tem notícias, né? Onde você pode usufruir para o bem, né? Em compensação, nós temos também, por exemplo, atendimentos online, né, de psicólogos, de psiquiatras. Isso veio facilitar e muito a vida de todo mundo, né? Só que tem também alguns aspectos negativos. Quais são? Quando você acessa alguns canais, você tem uma enxurrada de conteúdo. Então, se você não souber aquilo que você pretende ter, aquilo que é melhor para a sua vida, você acaba tendo vários conteúdos desnecessários. Então, você acaba não usufruindo daquilo que é para você usufruir para o bem. E também tem, por exemplo, o excesso de horas nas redes sociais, vamos dizer assim, porque o que a gente mais acessa são redes sociais, né? São várias. E esse excesso não se dá somente por crianças, adolescentes, né? Que a gente é a maior preocupação hoje, né, das pessoas, mas porém com os idosos também, né? Eu tenho 63 anos e eu tenho acesso a esses, e a gente vê muitos golpes em idosos, né, que tanto golpes econômicos, de romances, né? Então a gente vê esses golpes. Então deveria ser orientado, ter alguém responsável não só pelas crianças, né, pelos conteúdos que acessam, mas também pelos idosos também, né? Então, é uma coisa boa, mas você tem que filtrar. Então, são conteúdos bons que você tem acesso, porém, você precisa filtrar, dependendo daquilo que você quiser, né? O que a gente tem hoje em dia são vários conteúdos desnecessários e até que levam em desconsideração alguns conceitos que a gente aprendeu, né, que agem negativamente sobre a nossa saúde mental. Então, a gente precisa realmente ter um filtro para essa era digital, que ela é boa, porém, se bem usada.
Mas você coloca uma questão aqui durante a sua fala e que eu quero colocar aqui na mesa para que a gente possa pensar sobre, que é a questão da comparação. Né? Quando a gente fala de redes sociais, tem muito essa questão de ver a vida do outro a partir da minha perspectiva. Como é que isso influencia na saúde mental das pessoas? As pessoas têm que aprender, e é uma palavra forte, aprender, Sim. que o que se apresenta nas redes sociais nem sempre é verdade. Né? Então, uma pessoa bonita, ela usa filtro, né? E você não vai querer mostrar o seu chororô, o seu dia a dia na rede social. Você vai mostrar aquilo que é de melhor. Então, essa comparação que você tem com a vida do outro, né, se vai por água abaixo, porque a vida é muito diferente daquilo. O dia a dia é diferente daquilo. Aquilo que se apresenta nas redes sociais nem sempre é verdade. Hoje nós temos, né, há um tempinho atrás, há uns anos atrás, começou a inteligência artificial. Hoje está muito, né, e você cai em muita coisa. Você vê imagens de pessoas, digamos assim, políticos, ou então de atrizes, você vê as imagens e a fala não é dela. Sim. É utilizado inteligência artificial. E aí você cai num duro golpe. Né? Você toma aquilo como verdade e não é. Né? E a vida do outro parece ser muito mais interessante, porque ele só apresenta o que precisa ser mostrado. E a nossa vida não. A nossa vida é o dia a dia, é aquilo que nos move sempre. Então, esse conteúdo de comparar vida do outro com a nossa, nunca foi, né? Que é aquela época da beira de cerca, que a gente chamava as fofocas, hoje em dia é pelo meio virtual, que não tem comparação. A vida do outro vai ser do outro, a minha é diferente. Né? E isso causa uma ansiedade para querer ser igual ao outro, causa uma depressão porque eu não tenho as mesmas condições do outro, né? E isso causa uma frustração mesmo, uma frustração geral. Então, eu não tenho o corpo do outro, eu não tenho o lábio carnudo do outro, eu não tenho uma pele de pêssego igual do outro. Mas a gente precisa lembrar que tudo isso daí pode ser gerado com a inteligência artificial. Né? Às vezes você vai conhecer a pessoa pessoalmente, né? Aquela que você conheceu por internet ou coisa nesse sentido, e tem aquela grande frustração, porque não é aquilo que se apresentou. Né? Então, você tem que realmente filtrar aquilo que lhe é dado ou que a pessoa busca. Né? Então, você buscar e selecionar aquilo que é melhor para você. Tentando fazer uma síntese da sua fala, olhar as redes sociais pensando na saúde mental é preciso fazer com distanciamento e com equilíbrio, é isso? Perfeito, exatamente. Você tem que buscar aquilo que lhe é necessário, por isso que se conhecer e saber aquilo que lhe interessa e naquilo que vai ter um crescimento para você, porque eu acho que a gente está aqui para crescer, né? E quanto você não tem esse autoconhecimento para se conhecer e saber aquilo que é melhor para você, você vai estar sempre em crise, porque você não consegue alcançar o mesmo que o outro alcança, sendo que, na realidade, às vezes nem sempre vai ser melhor para você. Então, você precisa saber realmente o que é importante para você dentro da sua realidade, né? Para você buscar realmente nas redes sociais aquilo que lhe é melhor dentro da sua condição atual. Maravilha. Mas eu queria que você relacionasse dois conceitos que, no meu ponto de vista, eles estão diretamente conectados, tá? Mas eu queria ouvir de uma enfermeira que é especialista no assunto, que é relacionar a saúde mental e a espiritualidade. Quero até fazer uma adenda aqui que eu não estou falando de religiosidade, estou falando de espiritualidade. Como que a espiritualidade ela pode contribuir para a saúde mental? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente vai estar falando de emoções, né? E quando a gente fala de espiritualidade também, sempre vem atrelado à religiosidade, né? Sim. Pode ser atrelado e pode não ser, né? A espiritualidade também tem diversos modos de você se conhecer. Então, assim, a espiritualidade, na realidade, é quando você trata daquilo que é melhor para o seu bem-estar, né? Então, a sua emoção, o que você trata emocionalmente, como que você se conhece para você poder estar entrando numa, vamos dizer, numa divindade, digamos assim. Porque quando você relaciona espiritualidade e religião, a religião a gente tem como
doutrina. Sim. Então, você está atrelado a algumas regras, algumas normas, né, que fazem você ser daquele jeito por uma imposição, né? E a espiritualidade não. A espiritualidade não tem uma imposição. Você é e você presta um serviço de bem-estar para o outro dentro daquilo que deveria, pelo menos, Sim. ser o comum entre nós, seres humanos, né? Então, para mim, espiritualidade é isso, e para a saúde mental também. Não tem como você ter uma saúde mental se você não tiver um pensamento positivo, se você não tiver em conexão com você mesmo e com o outro. Espiritualidade, na realidade, é um autoconhecimento onde você se coloca diante do outro para ofertar para o outro aquilo que você já conseguiu para você. Então, eu acho a espiritualidade muito, digamos assim, muito forte, porque envolve o outro também, né? Ou seja, o que você está dizendo, em outras palavras, é que a espiritualidade, essa conexão com o transcendente, faz com que o sujeito siga na direção do coletivo e, a partir dessa experiência, a saúde mental dele tende a melhorar. É nessa perspectiva? Já dizia Aristóteles, né? Nosso filósofo grego, e o Rousseau falou isso também. Agora eu não vou me lembrar realmente da palavra grega, mas eu acho que é politique, alguma coisa assim em grego, Sim. que o homem é um ser político. E o que é política? O que é poli? É cidade, é convivência, né? Então, nós somos um ser político, ou seja, nós somos um ser social. Sem o outro, a gente não consegue viver, né? E se você não tiver esse conhecimento, essa espiritualidade, essa vontade de servir o outro, você vai acabar não tendo essa relação com o outro e com a coletividade, né? A gente não vive sozinho. Então, há muitos anos ele já falou, né? Aristóteles, nós somos um ser político, nós somos um ser de coletividade. Nós não conseguimos não viver em sociedade. Ou seja, é um ser que veio a esse mundo para cuidar do outro, é isso? Exatamente. Então, sem nós nos conhecermos e sabermos nos cuidar, muito provavelmente a gente não vai também saber cuidar do outro, né? Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a Mazé Cruz, que é enfermeira, sobre saúde mental. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. A gente volta na sequência, um minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. A futura casa dos seus sonhos está aqui na Imobiliária Euroconte. Abrimos portas e apresentamos a vocês as possibilidades de adquirir seu imóvel, atuando há mais de 19 anos no ramo imobiliário e 30 anos em contabilidade. Oferecemos serviços como compra e venda de imóveis, terreno e construção, lançamentos de empreendimentos e serviços contábeis gerais, como RH, financeiro e fiscal. Nós ajudamos você a conquistar o imóvel dos seus sonhos.
Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos desta semana, que fala sobre saúde mental. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a enfermeira especializada neste assunto, Mazé Cruz. Ô Mazé, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da rede de atenção psicossocial e a saúde mental. Em outras palavras, eu estou querendo saber de você se o poder público hoje, ele tem dado conta da necessidade da saúde mental da nossa população. Bom, eu vou começar enumerando os equipamentos dessa rede. Sim. Né? Então, o que a gente chama de RAPS, que é a abreviatura de Rede de Atenção Psicossocial, ela demanda vários equipamentos dentro do poder público, certo? Então, dentro dessa rede, nós temos o quê? Nós temos o hospital, né? Nem todo município tem hospital psiquiátrico, né? Mas temos leitos disponíveis nos hospitais públicos. Então, hospital, pronto-socorro, 192, residências terapêuticas, a própria saúde mental ambulatorial, né, de especialidade de psiquiatria, psicologia. Então, são vários equipamentos dentro da rede, que entra também alguns conselhos, né, que faz parte, da avaliação e atribuição de cuidados para os que têm sofrimento psíquico, né? Então, todas as cidades têm essa rede, seja ela mínima ou com vários outros equipamentos, depende muito da economia da cidade, né? Mas, atualmente, a gente está sufocado, né? Então, assim, não é porque eu não gosto dessa palavra e também não gosto que as pessoas usem, modinha da saúde mental. Sim. Eu acho que não é modinha. Hoje nós temos tanto artigos científicos, quanto pesquisadores, quanto profissionais de assistência mais qualificados para detectar esse sofrimento psíquico na população. Então, é por isso que o número cresceu, né? Não é porque a pessoa fala, eu tenho um sofrimento. Não, ela vai ser avaliada. E esse boom pós-Covid facilitou esse boom, né? Esse aumento de sofrimento psíquico na população. Então, se você tem um número X de profissionais na saúde mental, seja ele psiquiatra, assistente social, enfermeiro, psicólogos, não está dando conta da demanda. Mas não porque todo mundo acha que tem um sofrimento psíquico, porque é mais fácil de detectar, né? Então, hoje, o sofrimento vem de diversas maneiras, né? Vem de uma depressão, vem de uma não aceitação da realidade, e isso entra na nossa fala anterior, da falta de conhecimento, da autoconhecimento, daquilo que você quer para a vida, a sua comparação com a vida do outro, né? Então, são vários fatores, os fatores ambientais, econômicos, sociais, políticos, a falta de política pública, né, relacionado ao bem-estar social de cada ser dentro de cada município. Isso também interfere bastante para que a gente tenha esse sofrimento, né? Às vezes um sofrimento psíquico não é somente o interior, e sim de uma coletividade. Falta de políticas públicas relacionadas à qualidade de vida do seu munícipe também influencia bastante nesse sofrimento. Mas vamos concentrar um pouco aqui a nossa fala sobre o exercício da terapia, né? E o autoconhecimento. A gente sabe que a terapia ela é muito positiva para a construção dessa saúde mental, mas sim, vamos aprofundar. A que ponto? Olha, a terapia, ela dá todo o suporte necessário. Quando você não consegue ter uma coordenação de ideias, você precisa que alguém o oriente, né? Assim como para ir numa cidade, antigamente, a gente usava o livrinho 4 rodas, sim, e destacava, né, os papeizinhos,
A gente também precisa hoje do Waze, do Google Maps para a gente fazer, não sei nem se pode fazer propaganda, né? Mas assim, a gente também precisa de uma orientação. E para a vida toda a gente precisa de uma orientação, né? Então a terapia é fundamental para que a gente encontre um caminho. E você não vai ser dependente da terapia o tempo todo. Assim como se você tiver necessidade de um psiquiatra, de um médico psiquiatra, e tomar uma medicação, talvez você não precise dessa medicação a vida toda. O grande problema é que a comunidade, a sociedade tem um grande estigma com quem tem um sofrimento psíquico, né? E aí, hoje já está mudando, né? Hoje já tem esse conceito de que você melhora com uma orientação. Então, é de fundamental importância a gente aprender a nos conhecer, a termos uma avaliação de um profissional técnico, humanizado de preferência, né? Porque a gente tem muita pirataria por aí, humanizado, onde ele vai direcionar você a tomar algumas decisões, mudanças de comportamento, relacionamento em família ou no próprio trabalho, para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Então, o terapeuta ou o médico psiquiatra, se você tenha necessidade, e o terapeuta, o médico, o psicólogo tem essa condição de avaliar se você precisa passar por um psiquiatra ou não, né? Ele é de total formação para que te oriente e te dê uma ressignificação da vida. Entenda o seu problema, você consiga identificar o problema e, a partir disso, ressignificar a sua vida em cima daquilo que te aflige. Então, é de extrema importância. Quero saber um pouquinho sobre a questão da perspectiva do trabalho, né? Hoje nós temos uma agenda lotada de compromissos e aí nessa perspectiva, mas eu queria entender qual é a contribuição que o trabalho está dando hoje para a ausência da saúde mental. Qual o cenário que a gente pode apresentar? A gente vive há muito tempo diante de um panorama de massacrante. Você tem que ser produtivo, você tem que ir além dos seus limites. É aquela história, né? E enquanto os outros dormem, eu trabalho. Não, cara, durma também, relaxa, né? E segue a vida, né? Porque durante as suas 24 horas, você tem que ter os seus momentos, né? De trabalho, de lazer, de estar com a família, de se alimentar e de descansar. Mas a sobrecarga de trabalho, a concorrência de trabalho, porque é aquela história, né? Se você não fizer, tem mais 10 na fila, né? Então, toda essa pressão que você recebe no ambiente de trabalho, seja ele qual for, pode ser público, pode ser privado, em qualquer lugar, faz com que você adoeça, né? E essa doença pode ser psíquica, física, emocional, gere violência, né? São vários fatores que pode tornar vulnerável diante de toda essa pressão do trabalho. Agora, foi aprovado, se eu não me engano, no final do ano, no comecinho do ano, a NR1 já existe, que é uma norma regulamentadora do trabalho em relação à segurança do trabalho e medicina do trabalho. A NR1 preconiza que, a partir de maio de 2025 agora, é obrigatório todas as empresas terem um projeto e fazer valer esse projeto de uma assistência para que não tenha uma pressão nesse trabalho, que os funcionários tenham uma saúde mental dentro da empresa boa, né? Que eles sejam produtivos, porém tenham a sua capacidade mental não tão estressante como acontece atualmente, né? Então, a partir de maio agora, realmente vai ser, assim como tem o risco, né? Risco biológico, o risco químico, né? Dentro das empresas, agora a saúde mental vai ser considerado como risco de trabalho também. É um ganho para as empresas, porque o funcionário ele vai produzir com uma estabilidade emocional maior e muito mais também para o empregado, que vai ter garantido o seu direito de ter um ambiente salubre para se trabalhar. Eu acho que veio em boa hora. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Você, como uma enfermeira que é especialista nesse assunto, busca resultados muito positivos a curto prazo? Eu acho que sim, porque assim, infelizmente,
no Brasil, as coisas têm que ser impostas. Sim. Né? Todo mundo já é sabido que a gente está com esse problema de saúde mental nas empresas. Por que foi detectado também? Por causa do absenteísmo, que são faltas no trabalho, né? Diminuição de produtividade do trabalhador, os atestados, e diga-se sim, os atestados com o CID. CID é um Código Internacional de Doença que relata que doença que o funcionário tem. E o aumento desses CIDs em relação à saúde mental, que são CIDs específicos, tem aumentado muito, né? Então, houve-se esse estudo e, por causa disso, foi obrigatoriedade agora de ter um projeto para a saúde mental dos trabalhadores. Então, veio em boa hora. A gente não vai dizer que demorou um pouco, mas veio numa boa hora, sabe? Para os funcionários vai ser muito bom. Eu queria, na verdade, retomar uma ideia da questão da saúde mental e do convívio social. A gente pode compreender que a saúde mental, ela vai, de alguma forma, chegar a um estágio de saúde coletiva quando a coletividade, ou seja, quando as pessoas estiverem se relacionando de forma minimamente saudável, mas Eu rezo para isso aconteça. Eu também. Rezo para isso aconteça. Por quê? Falando nisso, tem um estudo de uma neurocientista da Unicamp, eu não vou lembrar o nome dela, só lembro do sobrenome, chama Ferrari, uma cientista, ela trabalha com neurociência. Ela fez um trabalho científico onde ela apresenta entrevistas com diversas pessoas. Justamente isso, é uma pesquisa qualitativa. Sim. Ela entrevistou várias pessoas e o resumo do trabalho dela foi quanto mais contato social, quanto mais interação as pessoas tiverem, quanto mais você falar pessoalmente, não só através do Instagram e outras redes sociais, não só isso, você tiver essa interatividade, esse toque, o cheiro do outro, né, a energia do outro, o olhar no olho do outro, saber como a pessoa está se comportando, né, os gestos. Quanto mais você tiver essa proximidade do outro, melhor é a conexão dos seus neurônios. E o que isso significa? Ela chama de plasticidade, ou você tem essa interação, e quanto mais esses neurônios se conectam em você, porque você está próximo do outro, tanto em você quanto do outro, você tem a capacidade, melhora o seu fator de raciocínio, de emoção positiva, a vontade de viver é maior. Então, esse trabalho dela é muito lindo, depois eu passo para você. Por favor. Ferrari, é muito legal. Então, ela provou que essa junção de estar próximo do outro melhora em muito a plasticidade neural de todo ser, facilitando e promovendo a sua saúde, tanto física quanto mental, a emocional, a espiritual. É muito lindo esse trabalho. Então, assim, eu acredito e a gente vive para isso, né? Sim. Você, eu conheço, você faz isso todo dia e a gente vive para isso e a gente crê que, não sei se no futuro próximo, não sei se eu vou conseguir ver isso, mas que a gente trabalha para isso, a gente trabalha. Mas maravilhoso, viu? Depois eu quero ler em detalhes esse trabalho. Tá, eu passo. Eu vou pedir para você fazer um comentário em cima de uma fala do Mahatma Gandhi, tá? Que tem, na verdade eu penso que ele fecha essa nossa reflexão, ele diz assim, abrindo aspas para ele: as doenças são o resultado não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. Fecha aspas. Comente isso, Mazé. Bom, não sei se o pessoal está lembrado quem foi Mahatma Gandhi, né? Mas ele, além de um líder espiritual, né, da Índia, indiano, né? Ele também foi um grande líder político, né? Então, para a gente mostrar, para quem está assistindo, que nós somos um ser político, fazendo aquela nossa fala que eu citei Aristóteles, né? Sim. Que nós somos um ser político. Ele foi o grande desbravador da época, né, dele. Ele que tirou, né, a Índia do domínio
Grã-Bretanha e tudo mais. Então, lembrando que ele também foi um líder político. Porque não dá para você não ser só um líder religioso, um líder espiritual, na realidade, né? Porque você faz parte desse todo. E ele, tendo essa visão do todo e do ser evoluído, ele não poderia estar deixando a sua comunidade, os seus súditos, vamos dizer assim, sofrer uma pressão de um outro ambiente, né? Então, todo ser tem essa conexão e ele lutou muito para isso. A espiritualidade que ele sempre pregou realmente foi essa fala dele, muito importante, que dá essa conexão de um ser com o outro, né? Essa evolução, essa espiritualidade que ele sempre pregava. Não dá para sermos sozinhos, não conseguimos evoluir sozinhos, não temos como evoluir sozinhos. Todo mundo é dependente de todo mundo. Não dá para eu ser, nós precisamos nós sermos. Essa que é, eu acho que a grande pegada dele. Maravilha. Mas, Zé Cruz, eu queria muito te agradecer pela partilha, pela presença e, claro, queria pedir aqui para que você, depois dessa aula sobre saúde mental, fizesse aqui as suas considerações finais e, mais uma vez, minha gratidão. Obrigado, viu? Eu que agradeço, né? Você sabe que a gente está sempre à sua disposição. Eu amo o seu trabalho, eu agradeço demais. Obrigado. Eu acho esse programa, assim, de um alcance, de uma... A gente fala em educação e saúde, porque é a minha parte, né? Mas de uma educação, eu digo educação no sentido de orientar, né? De ensinar mesmo, né? É uma parte que a gente usa daquilo que a gente falou das mídias sociais para a gente poder crescer. E esse é um programa que usa da mídia social para crescimento, não só nosso como profissionais, né? Utilizando da mídia, mas também para todos que estão tendo esse acesso e sabendo escolher realmente a mídia social, que faz um crescimento individual para que ele possa partilhar todo esse conhecimento com outras pessoas que ainda não tiveram acesso. Eu agradeço imensamente a disposição, né, que você teve para me convidar e me senti muito honrada de poder participar, onde um monte de gente muito boa já sentou aqui. Maravilha. Em nome da equipe da TV Todo Dia, a gente agradece de verdade as palavras. Obrigado mesmo. Obrigada. Obrigada. Muito bem, você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre saúde mental. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a enfermeira especializada nesta área, Zé Cruz. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.